Uma gestão de alto nível, associada a uma governança patrimonial e sucessória bem planejada, desempenha um papel fundamental na profissionalização e no futuro da pecuária brasileira. Afinal, tudo é pensado para mitigar riscos e viabilizar passos assertivos e seguros em prol da sustentabilidade e da perenidade dos negócios. Para falar de um tema tão importante como esse, nada como explorar a experiência de quem vive esse princípio na prática. E é por isso que a conversa de hoje será com o Neto Sartor, diretor da Máximos, projeto que é a atual oitava colocada no ranking Top 20 confinadores da DBO, e com o Mauro Pureza Rosales, consultor do Reagro em sucessão, governança e tributação. Tudo bem, Mauro? Seja bem-vindo. Um prazer. Obrigado pelo convite, Roberto. Obrigado pela oportunidade. A gente vai bater um papo muito legal agora. E tudo bem, Neto? Seja bem-vindo também à DBO. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Roberto. Obrigado, Mauro. Eu que agradeço o convite de vocês também. É um prazer participar aqui. Neto, começando aqui o nosso bate-papo contigo, você é filho de pecuarista e num dado momento da sua vida você optou por empreender e criar o próprio negócio. O que motivou essa empreitada, que culminou aí em um dos maiores confinamentos do Brasil? E como que tudo começou? Conta um pouquinho pra gente essa história. Roberto, eu sou filho de pecuarista, né? Em família de pecuarista. Desde pequenininho eu cresci em meio à atividade. Mas quando me formei em 2007, meu pai na época devia ter de rebanho próprio aí, aproximadamente uns 2.000 animais entre recria e engorda. E naquele momento, né, eu falo que eu mais dividia do que somava. Não tinha conhecimento para alavancar nenhum negócio e muito menos dinheiro para ajudar a construir algo maior. Então, meu pai ainda muito jovem, né, nesse momento ele tinha 46 anos de idade, extremamente produtivo, e para absorver a minha entrada no negócio, precisava, no final das contas, de alguma forma, fazer a saída dele, né, ou deixar de contar com o trabalho dele em algumas atividades. Isso causou muitos conflitos, né, a gente acabou se desentendendo muito, inclusive atrapalhando a própria relação de pai e filho, né. Meu pai é o cara por quem eu tenho a mais profunda admiração, maior amor. Aprendi muito das coisas que faço e sei com ele, mas naquele momento a gente tinha uma relação muito desgastada em função dessa briga por espaço, né, que é bastante natural. E de uma maneira até natural eu acabei seguindo outros caminhos, né, inicialmente trabalhando em empresas de nutrição, depois como gerência de fazenda de pecuária de corte, uma terceira etapa com consultoria, e da consultoria, num determinado momento, eu percebi que não ia conseguir escalar com aquilo, né? Viajava muito e de tempo útil de trabalho eu acabava produzindo pouco, em função das longas distâncias, né? Meus clientes naquele momento estavam parte em Rondônia, no norte do Brasil, parte no Goiás, Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, alguma coisa em São Paulo, e pelas próprias distâncias acabava ficando mais tempo na estrada do que trabalhando. Daí surge a minha ideia, naquele momento, convidando um antigo cliente meu de consultoria para ingressar num novo negócio, aonde eu imaginava que podia continuar prestando serviço e que conseguisse fazer uma escala muito maior do que aquela que eu fazia com a consultoria. O Reagro tem uma grande participação na estrutura do modelo de governança da Máximos. E Mauro, agora o que exatamente foi planejado e colocado em prática até aqui? Detalhe pra gente, por favor. A gente é muito procurado quando existe uma dor, né? E crescer dói. Se escutar as palavras do Neto aí, do desafio que foi manter a sociedade, e é a sociedade que eles têm, então a gente chegou nesse momento que a gente tinha que organizar muito a gestão dos interesses, né? Porque é uma sociedade multifamiliar. Baseado também nisso, a gente precisava trazer uma gestão tributária de uma forma eficaz. Então a gente e teria muita questão da propriedade. E ali, com relação a máximos, tem um valor muito agregado, que é um valor tangível, que está conectado à marca. Então o que foi o nosso trabalho quando a gente conheceu a Máximos? Organizar, e a teoria dos três círculos, né? A gente quis organizar muito o que era as questões familiares, ou seja, a peculiaridade, por ser uma empresa multifamiliar, porque são sócios que não são das mesmas famílias. A gente conectou muito como a gente ia organizar, então, a questão patrimonial, da questão do patrimônio, e depois, com relação ao negócio, de como funcionaria a exploração do negócio e também trazendo uma gestão tributária eficaz para que esse negócio
prosperasse. Então, esse foi o nosso primeiro contato, esse foi o nosso trabalho, e foi utilizando essas 3 círculos que a gente se conectou ao trabalho da Máximos. Por que você optou, Neto, em adotar conceitos tão aprimorados de gestão de seu patrimônio? E quais os frutos que você já colhe e quais os benefícios futuros que são almejados com todos esses passos? Roberto, para voltar um pouquinho mais atrás, né, talvez para contextualizar aí para todo mundo entender, quando lá atrás nós começamos com o negócio da Máximos, né, eu e esse meu antigo sócio, jamais a gente imaginava chegar onde chegamos, né, estar onde estamos e com a complexidade que isso traz, né, porque a gente olha para o tamanho dessas operações maiores e enxerga um monte de coisa boa, né, enxerga todos os bônus que isso traz. Mas junto vem também um caminhão de ônus, né, tributário, fiscal, de controladoria, de uma série de coisas. Então, a Máximos lá atrás, quando começou, né, nós começamos em 2017, já estamos com 7 anos completos, agora em 2024, entrando na 8ª temporada. Ela começou com um negócio que tinha o intuito de confinar animais próprios e de prestar serviço de engorda aos mais diferentes pecuaristas do Brasil. Mas isso foi crescendo a um passo que, entre sócios que entram, sócios que saem, confinamentos que entram, confinamentos que saem, o ano passado nós abatemos um pouco mais de 90 mil animais, somando todas as unidades, e isso, obviamente, né, traz um grau de complexidade muito grande, né? Uma empresa que fatura, ano passado chegou a faturar aí perto de R$500 milhão. E para isso a gente começa a olhar a necessidade de se organizar de uma maneira mais profissional, né? Não dá para ser só um pecuarista que, com todo respeito, talvez seja a forma que a maioria ainda trabalha, mas que compra boi, que vende boi, que compra o milho e vende o milho e dá esse milho para um boi comer e vende para o frigorífico. E chegar no final do ano, você vai recolher um monte de nota fiscal e tentar fazer seu imposto de renda, né? Então, nós entendemos que, tanto para as questões societárias, patrimoniais, mas tributárias, as contábeis e etc e tal, né, fazer com que isso houvesse um arranjo que fosse sustentável, independente de quem tivesse à frente do negócio, né? Isso precisava contemplar, esse arranjo todo precisava contemplar tanto as questões da operação, para que o negócio continue crescendo, sendo saudável, etc e tal, para que ele tenha os controles necessários, mas que também haja previsão de contingência para casos de problema, né? Nenhum de nós está isento de sofrer um acidente, um falecimento precoce, como que tudo isso se comporta, né? Para que a sociedade siga, para que o negócio siga, independente dos eventos que tem por acontecer. Então, nós acabamos tomando o caminho de trazer uma consultoria para dentro, para nos ajudar a organizar, né, a gestão de todo esse negócio. Neto, como que o pilar de sucessão familiar está inserido em todo esse contexto? É curioso que a gente sempre associa, né, a palavra de sucessão à passagem de bastão, né, de um pai para um filho, ou para uma filha, ou de uma mãe para uma filha, enfim, de uma geração para outra. E uma coisa que nós sempre discutimos aqui internamente é que, eu vou até usar o meu caso específico, né? Eu sou filho de um pecuarista, de um produtor rural. Meu pai ainda extremamente ativo, trabalha nas coisas dele. Eu já estou aí perto dos 40 anos de idade e vou ficar esperando aqui até que dia ele falecer para fazer então a sucessão. Ou então, usando o meu caso, né? Eu sou pai de 2 meninas, tenho atualmente, as minhas 2 filhas são pequenas, né? Uma com 5 e a outra com 2 anos. E aqui nós vamos trabalhar igual doido, fazer esse negócio crescer, ficar grande, faturar centenas de milhões de reais e dar resultado, etc e tal, para um dia certamente as minhas filhas olharem para isso e dizerem que gostam ou não gostam, ou vêm trabalhar ou não vêm, né? E o negócio poder ruir a depender disso. Então nós acabamos tomando um outro caminho. O meu desejo pessoal, né? Eu falo que eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas eu estou trabalhando para isso. Meu desejo pessoal é de construir uma governança na minha empresa, uma gestão que seja 100% independente de mim. Ou seja, as coisas precisam funcionar sem que eu esteja
na execução das atividades, né? Eu preciso ser mais cérebro e menos braço dentro do meu negócio. Ah, Neto, você quer parar de trabalhar? Não, nunca. Isso aqui é o que eu mais gosto de fazer na vida. Mas se eu conseguir fazer com que meu negócio tenha um caminhar, né, uma gestão, independente das minhas ações e execuções no dia a dia, e que eu possa contribuir no negócio, sim, com planejamento, com as ideias, com o como fazer o negócio gerar mais resultado, eu entendo que ele vai estar maduro para fazer a sucessão patrimonial no dia do meu falecimento, né? Então, a sucessão para as minhas filhas, se eu tiver êxito nos meus planos, vai ser um efeito colateral positivo de tudo aquilo que eu construí em vida. Enquanto isso, né, eu vou fazer o negócio amadurecer, eu vou ter mais tempo para me dedicar para as coisas onde eu acho que tem melhor custo-benefício, eu vou ter mais tempo, inclusive, para minha própria família, uma série de coisas que nos últimos anos acabaram deixadas de lado. Eu, inclusive, né, conversando sobre isso com o Mauro, acho que ele foi muito feliz numa frase que usou, né? As pessoas estão acostumadas a olhar sempre para uma sucessão patrimonial, e isso é uma sucessão de gestão. É aí que nós estamos focados no momento, né, tanto eu quanto meus sócios, para que a gente consiga construir essa sucessão de gestão a ponto de que nós sejamos bons participantes do negócio, mas não que o negócio seja dependente de nós no dia a dia. Essa jornada de parceria com a Máximos, Mauro, um passo importante foi a criação de uma holding, né, para gerir todo a Máximos e outros ativos existentes. Por que essa decisão foi tomada e como que ela foi executada? E também, além disso, complementando, qual que é a importância dessa medida dentro da pecuária brasileira, para inspirar outros projetos a seguirem o mesmo caminho? E aqui desmistificar, porque hoje, como a gente roda o Brasilzão todo e a gente costuma a trabalhar 100% com agronegócio e produtores e produtoras rurais, hold não serve para tudo. Hold vem em termos de administrar e controlar. E hoje a gente está atendendo famílias que têm uma holding e eu pergunto para eles, por que vocês fizeram isso? E aí eles não sabem nem explicar por que fizeram uma holding. Então, nem tudo se resume numa holding. Holding é uma ferramenta para trabalhar sucessão familiar e patrimonial. Então, tem a questão da holding, tem uma governança, que é a segunda ferramenta, tem testamento como ferramenta, tem discutir regime de casamento e pacto antinupcial, que também é ferramenta de sucessão, e depois toda uma gestão tributária. Então, só aí eu já falei 5 ferramentas que tem como a gente trabalhar essas questões de sucessão familiar / patrimonial. E um ponto que o Neto muito bem colocou, da questão da sucessão da gestão, hoje o que mais se vê é sucessão de patrimônio, ou seja, é fazer a holding e pensando sempre numa arquitetura, e ela está ok, de como a gente vai transferir aquele patrimônio para a próxima geração, trazendo custos e atritos muito menores. Do outro lado, o grande desafio que a gente vê no agro é a sucessão de gestão, que o Neto colocou, e colocou suas 2 filhas, e o quanto ele está correndo para profissionalizar o seu negócio. Então, aqui tem um ponto importante, separando governança, são 4 pilares de governança, né? Uma é a questão da comunicação, 2, profissionalização, 3, prestação de contas, e 4, transparência. Então, alicerçado nesses 4 pilares, quando a gente foi atender a Máximos, sim, se tinha uma vontade gigantesca de fazer o negócio crescer, e eu costumo dizer que as palavras vão, o escrito fica. E aí vem todo um lado de profissionalizar o negócio. A hold, sim, ela foi importante para a estrutura deles, e levando ela para o agro, porque lá tem todas as regras que a gente costuma chamar de 4 eixos do real. Quem administra, e se acontecer a minha falta, quem é que vai administrar? Então, a regra de administração, que a empresa não pode parar. Quem pode entrar para dentro da minha empresa? Como é que eu posso vender a minha participação? Quem são as pessoas que vão estar habilitadas para a minha empresa, para entrar na minha empresa? Se acontecer a minha falta, se eu vier a morrer, quem serão as pessoas que vão entrar na empresa? Quem são as pessoas que não vão entrar? E o último se não entrar, como é que eu pago essas pessoas? E por mais que entre, que eu não entre já com a administração. Então, a hold, a gente literalmente discutiu muito esses 4 eixos que a gente chama no real, dentro da hold patrimonial / familiar. Então, foi tudo isso discutido com o acordo de cotistas, que é uma outra ferramenta extremamente necessária
quando a gente está falando de agronegócio, quando a gente está falando de pecuaristas, quando a gente está falando do todo. Então, sim. E atrelado a isso, essa holding ela trouxe benefícios tributários muito interessantes, porque o gado para abate, falando especificamente do gado nesse caso, como a holding está com patrimônio, ela comercializando o gado para o frigorífico, ela não paga PIS e COFINS. Então, ou seja, o que ela vai pagar de imposto no lucro presumido? Ela paga 1,2% de imposto de renda, 1,08% de contribuição social, é suspensa o PIS e COFINS pela Lei 10.925, e aí se discute a questão do fundo rural, e o fundo rural pode fazer opção ou por folha de pagamento ou por faturamento. E no caso da Máximos, em um dos braços de negócios deles, uma das opções nossas foi fazer adesão por folha de pagamento. Então, vocês imaginem, só para ter um equilíbrio aqui, Roberto, vai ficar claro. Na pessoa física, eu posso pagar até 27,5% de imposto, e na pessoa jurídica, eu faturando até 78 milhões, eu posso pagar 2,28%, mais adicional de imposto de renda de 0,8%, eu posso chegar a uma tributação de 3% faturando uma holding. Então, tu imagina, olha a economia tributária de um negócio bem estruturado, onde eu separo o patrimônio na holding, deixo o negócio de um outro formato de exploração, que seja em pessoa física ou que seja em pessoa jurídica exploradora. Então, eu consigo ter uma economia gigantesca, bem estruturada esse negócio. E por que é isso, Mauro? Por que tu fala negócio e tu separa de patrimônio? Como muito bem colocado o Neto, eu não sei se as minhas filhas vão querer trabalhar. Eu não sei se as minhas filhas vão querer botar a mão nesse negócio. Mas elas podem contratar pessoas para estar lá. E daqui a pouco, se uma filha querer ser música, fazer medicina, arquitetura, eu não sei o que ela vai buscar da vida dela. Só que o pai dela deixou uma empresa para ela montada, e no final, saber qual é o resultado desse negócio. Então, eu posso continuar sendo dona do patrimônio que meu pai fez e, ao mesmo tempo, eu não participar do risco do negócio. Então, essa é a grande questão de nós separar família, patrimônio e negócio. E esse foi o trabalho desenvolvido na Máximos. E Neto, todos esses passos, essa minúcia, né, com o planejamento, com a estruturação do modelo de negócio, da governança da Máximo, resultaram na criação de um dos maiores projetos de confinamento do país, né? Como eu falei, ocupa a posição de destaque aí no ranking da DBO de confinadores. Então, quais são os atuais números da Máximos e as metas futuras? Roberto, como eu estava dizendo anteriormente, nós estamos nesse momento, né, de dedicar bastante energia para tornar toda essa conversa aqui, toda essa prosa, né, de planejamento tributário, de construção dessas PJs todas, acertar os níveis de exploração de cada uma, tal. Isso é um trabalho complexo que demanda bastante energia, né? As pessoas têm um pouco de restrição às vezes porque acham que é um bicho de sete cabeças. Ele não é um bicho de sete cabeças, né? O entendimento do raciocínio, até eu digo que é mais simples do que parece, mas torná-lo realidade aí sim exige bastante esforço, bastante trabalho para fazer acontecer, né? Ainda mais no Brasil, com o emaranhado de leis que tem para que sejam atendidas, né? A gente tem que tomar cuidado com todas elas, e isso acaba levando tempo. Então, nós estamos gastando bastante energia em arrumar isso. Nós não estamos na fase de maior crescimento, nós estamos na fase de maior organização agora, né? Então, ano passado, nós abatemos aí pouco mais de 90 mil animais, eram 4 confinamentos. Em 2024, um desses confinamentos foi entregue. No final do ano passado, ele foi entregue, né? Então, em 2024, nós estamos operando com 3 unidades. Dessas 3 unidades, nós devemos abater aí 70 mil animais, né? Então, é um número menor do que o ano passado. E é um ano que a gente está dedicando para a organização de todas essas questões aí que nós estamos conversando. Então, nós estamos atendendo ao melhor exemplo daquele ditado de dar um passo para trás para depois dar 2 para frente. 2024 é esse ano para nós de investimento na controladoria, na gestão das informações, na execução daquilo que foi planejado, né, para a construção tributária. E para 2025, sim, nós devemos fazer uma expansão. Nós estamos vendo alguns negócios em outros estados agora, né? Nossa operação está concentrada toda no estado de São Paulo. Nós estamos vendo alguns negócios para o desenvolvimento em outros estados, vizinhos, próximos ou mais distantes aqui no Brasil. Para 2025, nós devemos
ter aumentado a capacidade estática também e aumentar o volume de animais confinados. Mas uma coisa que nunca nos norteou, nunca, e aí eu falo isso com todas as letras mesmo, é nem o tamanho, nem o número mágico, né? Eu, quando comecei isso aqui, falar que ia ter abatido 70 ou 90 mil animais era algo inimaginável, né? Se falasse para mim isso há 7 anos atrás, ia dizer que era muito mais próximo do impossível do que do possível. E de repente aconteceu. Aconteceu por uma série de motivos, né? Tem um monte de decisões erradas, mas também tem um monte de decisões certas. Tem um monte de acontecimentos naturais ou obrigados até que acontecessem de fato, que nos trouxeram até aqui. Então, para frente, eu não tenho, né? Às vezes a gente brinca aqui, né? Vão ser mais de 100 mil animais, nós vamos ser o maior confinamento do Brasil. Não sei. E isso de verdade não é o norte. Nós queremos ter as coisas de uma maneira organizada, que obedeça às leis, que não tenha exposição ao risco tributário, financeiro. A gente vê recentemente agora, né, um festival de recuperações judiciais acontecendo no Brasil por projetos que talvez tenham crescido numa velocidade mais rápido do que a própria situação, né, particular permitia, e a gente não quer colocar tudo a perder por conta de ego, vaidade ou nada do gênero, ao contrário, né? Assim, nós precisamos crescer organicamente de uma maneira que seja sustentável, e sustentabilidade, né, como eu sempre digo, sustentabilidade não é plantar árvores, sustentabilidade é atender que todas as coisas aconteçam em harmonia. Então isso envolve desde ter gente suficiente para conduzir as operações que crescem. Antigamente, o back-office inteiro da empresa era eu, né, quando eu comecei. E hoje tem um monte de gente que trabalha nisso. Então, nas mais variadas funções. Aliás, tem funções que eu já nem sei desempenhar mais o papel que é feito, né? Nem eu, nem meu sócio. Então, nós precisamos que tenha sustentabilidade de pessoas, nós precisamos que tenha sustentabilidade de caixa, obviamente, né? Que tenha sustentabilidade de lucro, que tenha sustentabilidade logística, que tenha sustentabilidade de um monte de coisas, né? Então, é uma operação muito grande. Eu falo que comprar, transportar, receber os clientes, a comida, que tudo isso aconteça ao mesmo tempo, demanda uma série de desafios. Então, estando bem postados, né, para o que a gente faz e para o que a gente deseja crescer nesse momento, vai ser o passo importante para que a gente volte a crescer em tamanho, em número, que deve vir, se Deus quiser, orgânico e naturalmente aí nos próximos anos. E para finalizar essa nossa conversa bacana, fazer uma última pergunta para o Mauro, que como consultor que atua há muitos anos na pecuária, quais são os principais gargalos, Mauro, que você observa nas fazendas em relação à gestão patrimonial, né? E como sanar esses gargalos, né? O que você recomenda? Não é fácil separar amor e dinheiro. Isso é difícil de colocar na balança. E todos os negócios que a gente vai visitar, todas as famílias que nós vamos atender, não tem problemas. Na primeira reunião, me dou super bem com meu irmão, me dou super bem com meu pai, meus negócios estão bons, não tem nenhum desafio. Legal. E aí a gente começa um trabalho e a gente começa a aparecer, começa a vir questões de negócio, porque os filhos entram com um fator ajuda no negócio. E qual é o fator ajuda? Eu costumo brincar com os pais que eu digo assim, se teu relógio precisa de pilha ou precisa carregar, por que teu filho entra com o fator ajuda? Então existe um grande desafio da entrada desse filho, até mesmo pensando numa sucessão e começar a montar um negócio. E aí a gente está falando de um aspecto que conecta família e negócio. De outro lado, a gente está falando de um bem que é finito, que é terra. Então, como é que a gente vai proteger esse fator terra, pensando na questão de um crescimento? E a parte mais sensível do produtor e da produtora rural, ele de fato é o bolso. Então, sim, sempre começa com um aspecto, como é que eu pago menos tributo de uma forma legal? E hoje tem muitas ferramentas de organizar isso. Como, Mauro, eu vou conseguir proteger meu patrimônio, porque agora fiquei sabendo que tem a reforma tributária, o pessoal está me dizendo que vai dar 30%, 20% de calma, fica tranquilo. A reforma tributária de fato aconteceu, só que até o momento ela não teve nenhum aumento de tributação. Então, tu não tem por que fazer de forma rápida, célere, uma questão que é patrimonial. Então, vamos organizar a casa, vamos trabalhar bem isso. E o grande desafio nosso, Roberto, é conectar a família dentro do negócio. E quando a gente está falando do fator mãe,
para a mãe é muito difícil separar o que é o sucessor do que é o herdeiro. Ou seja, meus filhos todos serão meus herdeiros, mas nem todos os meus filhos serão meus sucessores. Então aqui, só para dizer o quanto é emblemático, por isso que eu falei no início de separar amor e dinheiro. Então a gente precisa construir muito a holding patrimonial nos aspectos de patrimônio, pensar daqui a pouco num testamento, pensar daqui a pouco em discutir regime de casamento. Então a gente trabalha com tudo isso dentro de uma visão patrimonial, e eu estou falando de patrimônio mesmo. Quando a gente está falando de família, a gente tem muito que trabalhar a questão da governança, como é que o filho entra para trabalhar, tem que formar e tem que trabalhar um ano fora, entra com cargo de CLT, entra como funcionário, como é que funciona a questão das horas, como é que funciona a questão da remuneração, qual é o cargo, quais as responsabilidades, que o grande desafio que acontece muito hoje é o enfrentamento do pai com o filho, e que o neto, por uma habilidade que ele teve, desenvolveu junto ao pai dele, mesmo assim ele mesmo falou que teve alguns momentos queda de braço, ele se entendeu que ele tinha que fazer o negócio dele fora. O negócio dele próspero, o negócio dele cresceu, o neto está aí contando da história dele do negócio, e hoje ele pode dizer para o pai dele, pai, eu posso estar aqui, estou aqui, se precisar, conta comigo. E no início, como o filho entra com o fator ajuda e não diz que função o filho vai fazer, não diz se o filho vai cuidar da parte administrativa financeira, se vai cuidar da operação, qual é a responsabilidade, qual é a autonomia que ele tem. Então, é o embate. E quando entra o embate, eu costumo dizer que a mãe é o algodão nos cristais. Aí a mãe vai lá para tentar remediar aquelas questões que estão acontecendo entre pai e filho. Mas o que acontece aqui? É a falta de profissionalização. E não tem nenhuma diferença de uma multinacional. Então, de fato, eu quero ter mais receita, eu quero ter menos despesa e eu quero ter mais resultado. E se os meus colaboradores eles precisam ter algumas regras de como entrar, fazer e acontecer, para, independente de ser um filho, ele também tem que ter o mesmo regramento, porque é uma empresa. Então, esse é o nosso grande desafio. Primeiro, desmistificar a sucessão. Que sucessão não tem nada a ver com morte, sucessão tem a ver com sucesso. Deixar muito claro qual é o papel do herdeiro e qual é o papel do sucessor. Por último, buscar, sim, uma gestão eficaz das questões tributárias. Então, esses são os nossos desafios que a gente vive em praticamente 99% dos negócios, Roberto. Roberto, queria só fazer um complemento à fala do Mauro, né? Eu falo que o Mauro é o cara das frases de efeito, e frases fortes, né? Que elas ficam marcadas. E uma delas, que para mim é emblemática nesse assunto, é que o sucessor é diferente de herdeiro, né? O sucessor é diferente do herdeiro. E, de novo, né? Para me inserir no contexto, eu naquele momento com meu pai tentou fazer de mim ajuda, né? Era para ajudá-lo. Então, realmente, quais eram as minhas obrigações? Era estar do lado dele, né? Era descer e abrir porteira em alguns momentos, era ajudar apartando um gado, ou fazendo alguma coisa, ou carregando um gado, ou indo ver alguma coisa, né? Que ele precisava ver da operação. Mas no final do dia eu não sabia exatamente o que eu tinha que fazer no dia seguinte, né? Tinha que receber uma nova ordem do para onde ir, o que fazer. E com a remuneração que eu tinha, também, né, não tinha nada definido. Então, assim, era realmente uma ajuda. Eu hoje não. Eu tenho uma irmã que hoje está sendo preparada para ser sucessora dele, né? Mas eu não sou sucessor do negócio do meu pai nesse momento, né? Eu sou herdeiro de tudo aquilo que ele tem. E no meu caso, com as minhas filhas, eu pretendo fazer a mesma coisa, né? Eu vou preparar o meu negócio, eu pretendo preparar o meu negócio para que elas não tenham a obrigação de ser sucessoras. Elas vão ser herdeiras. Eu pretendo que elas herdem um bom negócio, que seja saudável, sustentável, que aconteça, independente delas precisarem suceder ou não. Pode ser que no meio do caminho, né, elas são muito novinhas ainda, mas no meio do caminho uma ou as duas tomem gosto pela atividade e decidam me suceder, queiram aprender, queiram trabalhar, e aí nós vamos ver as regras para que isso aconteça, tanto as minhas quanto as dos meus sócios, né? Ou não, ou pode ser que as minhas duas filhas sejam apenas herdeiras do meu negócio e o sucessor seja um funcionário contratado, um atual gerente que vai ser preparado para me suceder, ou o filho ou filha de um dos meus sócios. Isso não tem nenhum problema, desde que as coisas estejam maduras, claras, bem construídas
e com saúde, né, para que continuem acontecendo, crescendo ou se mantendo, você tira essa obrigatoriedade, né? Então eu vivi bastante isso que o Mauro citou, era minha mãe tentando apaziguar os momentos de crise na relação minha com meu pai, e que por muitas vezes isso não tinha êxito, não tinha sucesso, né? Hoje nós voltamos a ter uma relação ótima de pai e filho. Hoje a gente se ajuda bastante, ora com a conversa, ora com um negócio juntos, né? Nós voltamos a ter negócios juntos, mas agora negócios pontuais, né? Então meu pai engorda os animais dele, ele não engorda mais na fazenda dele, ele engorda no nosso confinamento, ele é um cliente do nosso confinamento, ele tem acesso a uma condição melhor do que o mercado, mas enfim, eu tenho com ele hoje uma ótima relação de negócios e, claro, se em algum momento ele precisar que eu vá sucedê-lo no negócio dele porque por alguma incapacidade, eu vou, mas não que o negócio dele esteja preparado para isso. Por ter vivido talvez toda essa história aí, eu estou pensando, ou vou tentar pelo menos fazer algo diferente na minha. Muito obrigado por compartilhar todos esses detalhes, essa essência, né, e esse racional que você aplica no seu negócio. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço vocês mais uma vez aí pelo convite e sigo à disposição. Obrigado, Neto. E obrigado, Mauro. Obrigado pela aula e por todos os conceitos compartilhados, viu? Até uma próxima oportunidade. E para você que deseja aprofundar os conhecimentos em relação a esses valiosos conceitos, o Reagro EDBO disponibilizar um e-book especial sobre sucessão familiar em empresas do agronegócio. O material é gratuito e pode ser acessado por meio do QR Code que aparece no vídeo ou pelo link da descrição. Aproveite e não deixe de conhecer importantes ferramentas que irão garantir a perenidade do seu negócio. Muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima.